E aí, pessoal, Deus abençoe vocês. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Primícias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer a você por estar aqui, estar me vendo mais um vídeo aí. Eu me chamo Isaac Nascimento e nesse vídeo eu quero falar sobre como cuidar bem das pessoas que Deus colocou nas suas mãos. Esse é um princípio de liderança que a gente precisa ter e estar muito atento. Você já se sentiu cuidado por Deus através de pessoas? Você já se sentiu sozinho? Será que Deus não está te chamando para poder fazer a diferença na vida de pessoas? Muitas vezes nós acabamos reclamando muito que não recebemos cuidado, mas se a gente olhar em volta, será que Deus também não colocou pessoas à nossa volta que era para a gente cuidar e a gente acabou não cuidando? Pois é, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como que a gente pode cuidar bem das pessoas que estão à nossa volta, daquelas pessoas que Deus colocou na nossa mão. E lembrando que esse é um vídeo que está vindo de uma sequência falando sobre liderança cristã na prática, tá bom? É uma playlist que eu criei, está aí no meu canal, depois você assiste as anteriores, e nesse vídeo a gente vai estar falando disso. Então, vamos falar e aprender sobre como que a gente pode cuidar das pessoas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Roda a vinheta. Bom, você já se sentiu abandonado pela igreja ou por alguns lugares ou em algum momento da sua vida você sentiu que você não estava sendo protegido, não estava sendo cuidado? É uma sensação muito ruim, não é? Eu já passei por isso algumas vezes. Eu confesso que quando eu me converti de verdade, eu era de uma igreja muito grande e essa igreja ela não trabalhava com discipulado e acabei crescendo de uma maneira natural para a igreja, mas totalmente sozinho. E aí eu fui me envolvendo nos ministérios, fui me envolvendo em algumas coisas, passei por muitos momentos difíceis na vida, onde literalmente só Deus que sabia o que eu estava passando, eu era muito motivado e eu era muito renovado nos cultos, as palavras sempre falavam muito comigo, né? Mas aquele cuidado pessoal foi um pouco falho. Hoje eu entendo um pouco muito mais, foi ótimo, né? Apaga. Mas eu entendo bem mais aí sobre a questão de discipular, sobre o cuidado das pessoas, e ao longo do tempo eu tenho aprendido que existem algumas coisas, alguns detalhes que para a gente pode ser simples, mas para a pessoa pode fazer toda a diferença. E é justamente sobre esses detalhes que eu quero conversar com você nesse vídeo. E o primeiro detalhe está aí no topo do vídeo, você está lendo aí, é estar presente de forma intencional. A pior coisa que tem quando a gente está conversando com uma pessoa é a gente estar conversando e a pessoa está no celular ou está prestando atenção em outra coisa, ou a gente não está prestando atenção no que a pessoa está falando, mesmo olhando para ela e a nossa mente vagueia. Por exemplo, agora, ei, te peguei. Volta para cá pro vídeo, fecha essa aba aí, porque possivelmente, às vezes, a gente acaba se perdendo na conversa, não é verdade? E a pior coisa que tem é a gente não ser ouvido. É a pessoa estar ali, mas a gente sabe que a cabeça dela não está ali, a mente dela não está ali, ela está de corpo presente, mas de mente ausente, e aí não está lá de maneira intencional. Isso é muito ruim. E Deus tem nos chamado para poder cuidar de pessoas, e a gente estar com pessoas de maneira intencional vai fazer toda a diferença. Como eu falei, às vezes são alguns detalhes que para você não faz tanta diferença, mas para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa que está junto com você, isso vai fazer total diferença. Então, a primeira coisa que você precisa saber para cuidar bem das pessoas que Deus tem colocado nas suas mãos é estar com elas, estar no local marcado de maneira intencional. Por falar nessa questão de local marcado, tenta ser pontual também, que isso mostra credibilidade, tá bom? E demonstra que você é uma pessoa que está honrando, está realmente preocupado com quem está ouvindo. Tá? Um segundo princípio muito importante é ouvir com empatia. Existem muitas pessoas que, ao ouvirem alguns problemas, elas sempre julgam antes de conhecer, julgam antes de saber o que está acontecendo, julgam antes de ouvir até mesmo todo o final da história. E o pior de tudo, às vezes julgam sem ter nenhuma compaixão. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro, tentar pensar um pouco como o outro está pensando e a gente aprender a ouvir com empatia o que as pessoas estão falando faz total diferença para quem está falando.
Nós, como líderes, precisamos ouvir com empatia o que as outras pessoas estão comunicando, o que as outras pessoas estão falando, porque sem dúvida nenhuma isso vai fazer total diferença na vida delas. E a gente ouvir sem uma questão crítica, sem um pensamento crítico, até mesmo antes de ouvir toda a história, vai fazer a diferença. A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que fala antes de ouvir toda a pergunta, aquele que responde antes de ouvir toda a pergunta é tolo e se precipita em erro. Então, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas, mas também com empatia, tentando se colocar no lugar dela. Eu aprendi ao longo do tempo que todo mundo tem uma história. Você que está me ouvindo tem uma história. Eu tenho uma história. Eu tenho um passado, você tem um passado. E muitas vezes esse passado, algumas vezes por culpa minha, outras vezes por situações adversas que me fizeram tomar certas decisões, me trouxeram até onde estou e me fizeram quem eu sou. E por causa disso eu tomo certas atitudes hoje que não são atitudes que eu gostaria de tomar, mas por causa desse histórico que eu tenho, eu acabo tomando essas atitudes. E a gente precisa ter empatia, entender essa verdade, entender essa questão, conversar com a pessoa e tentar ajudá-la da maneira melhor possível, tá? Então, primeiro princípio, estar presente de forma intencional. Segundo, ouvir com empatia. Terceiro princípio, orar de forma específica pelas pessoas. Teve um momento, uma vez, alguma pessoa me procurou para orar, e aí a gente estava conversando, ela falou, Isaac, ora por mim para eu poder arrumar um emprego e tudo, se puder pedir para a igreja, e a gente começou a orar por essa pessoa, começamos a orar por ela, pedindo a Deus para que Deus abrisse uma porta de emprego, e passou algum tempo, não vi mais a pessoa, e aí eu continuei orando, nós continuamos orando, a igreja continuou orando, até que em determinado momento, passou algumas semanas, eu encontrei com a pessoa, e eu falei, e aí, como é que tá? A gente ainda tá orando pelo seu emprego. Ele falou assim, rapaz, mas eu já consegui emprego na primeira semana, ué. E aquilo a gente achou engraçado, começamos a rir, mas é uma verdade que muitas vezes acontece. Às vezes as pessoas pedem para que a gente ore por alguma situação, a situação é resolvida e elas não vêm dar satisfação. Mas nós precisamos aprender a orar pelas pessoas de maneira específica. Orar pelos problemas literais que elas estão fazendo, mas sem tornar isso um palanque para fofoca, né? Mas cuidando da pessoa, olhando para a pessoa e visualizando realmente essa dificuldade que a pessoa está vivendo. Então, olhar de forma específica pelas pessoas, orar de forma específica pelas pessoas faz toda a diferença. Por falar em oração, você tem algum pedido de oração específico? Coloca aqui nos comentários para que a gente possa estar orando. Tem muita gente que está visualizando, graças a Deus, os vídeos, e você pode ser alvo das orações e das bênçãos de Deus. Coloca aqui então, aqui embaixo, a gente, ou melhor, o seu pedido de oração para que a gente possa estar orando. Tá legal? Você que chegou até aqui também curte o vídeo aí, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Esse canal aqui a gente fala sobre coisas de Deus, princípios de liderança, o que está viralizando aí na internet, tá bom? A gente vem falando muito sobre isso, tá? Quarto princípio aí que é importante para a gente cuidar bem das pessoas que Deus tem nos dado, é discipular pessoas sem controlar a vida delas. Eu gosto muito do discipulado, o Senhor, eu entendi através de Mateus 28 que o discipulado, ele não é uma metodologia de igreja, não é uma ferramenta de igreja, mas é uma ordem direta do Senhor Jesus. Em Mateus 28 ele fala sobre isso. Jesus, o nosso Senhor, ele diz que nós precisamos fazer discípulos de todas as nações, batizando as pessoas, ensinando elas a guardar tudo o que ele nos ordenou, mas o princípio de tudo é o discipulado. Só que existem muitas pessoas que acham que discipulado é controlar a vida de alguém. Eu sempre oriento aqui na igreja aos meus discípulos, quando nós vamos tratar de algum assunto ou conversar com algumas pessoas, que nós não tomamos decisões pelas pessoas. Nós oramos a Deus para que Deus nos dê direções, para que a gente possa pontuar o que cada decisão de cada pessoa vai acarretar. Então, se uma pessoa vem conversar comigo através de um discipulado, ela me pede alguma opinião, eu falo as possibilidades, eu tento demonstrar as possibilidades e falo para a pessoa, para ela escolher.
Eu não controlo ninguém, eu não sou dono de ninguém, eu sou dono nem da minha própria vida, eu sou dono, Deus é quem é o dono da minha vida. Então nós precisamos aprender a discipular as pessoas sem controlar. Por um tempo, os discipuladores eles quiseram controlar muito a vida das pessoas, e isso deu muito problema, deu muita dificuldade, muitas decisões que foram tomadas de maneira equivocada, de maneira errada na vida das pessoas, fez com que muitas pessoas se afastassem do Senhor. Nós não fomos chamados para controlar a vida de ninguém. As ovelhas são de Deus, mas nós fomos chamados para tomar conta, para cuidar, para ajudar, para direcionar essas pessoas, tá? E em último ponto aí, o quinto ponto, é sempre ter uma conversa sincera com as pessoas. Muitas vezes a Bíblia diz que, muitas vezes a Bíblia diz não, a Bíblia diz que a palavra verdadeira ela limpa a alma. Isso é muito forte. Nós precisamos entender que uma conversa sincera resolve multidão de problemas. Alguns vídeos atrás a gente estava falando sobre a importância da liderança e da comunicação clara, como que isso faz a diferença. Fazer com que a pessoa entenda o que eu estou querendo dizer é muito importante. E ter uma conversa sincera sobre as coisas que estão acontecendo, sem dúvida nenhuma, vai fazer a diferença na vida das pessoas. Algumas vezes nós precisamos ser um pouco mais enérgicos, outras vezes um pouco mais duro, algumas outras vezes a gente precisa justamente falar sobre de maneira mais intensa, mas nós precisamos ter conversas sinceras. O confronto faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, cuidar das pessoas engloba muita coisa. Eu poderia ter colocado amar a pessoa, cuidar dela como se fosse um parente, como se fosse um filho, olhar para ela como um irmão, que nós somos irmãos em Cristo, em vários outros pontos, mas eu preferi separar isso. Então, vamos recapitular. Primeiro, estar presente de forma intencional. Segundo, ouvir com empatia, orar de forma específica pelas pessoas, discipular sem controlar e ter uma conversa sincera. Tá bom? Então, esses aqui são os princípios que eu entendo que podem ajudar a gente a cuidar melhor das pessoas que o Senhor Jesus tem colocado diante de nós. E eu quero te pedir um grande favor agora. Por favor, eu te peço que você se inscreva no meu canal, segue aí, compartilha, seguir no Instagram, mas se inscreve aí no canal, compartilha com quem você puder, e eu tenho algum material aí, tem minhas redes sociais, todas aí aparecendo para você agora. Eu queria muito te pedir para você se inscrever no canal, eu estou em busca de monetizar o canal, de atingir os 1.000 inscritos, tem toda uma, né, algumas regras que o YouTube coloca, e eu queria muito atingir isso. É mais uma marca na minha vida que eu gostaria de alcançar, e eu quero pedir a sua ajuda, tá bom? Eu tenho alguns links aqui na descrição do vídeo, de e-books, de cursos online que eu mesmo aplico, tá bom? E eu queria pedir a sua contribuição e a sua ajuda, tá? No mais, um grande abraço, Deus abençoe você, obrigado por ter ficado aqui, tá bom? Um abraço e fica na paz. Deus te abençoe.